E aí, galera? Que jogo, hein? Que é isso, minha gente? Que clássico, hein? Eu joguei esse clássico, mas vou te contar uma coisa. Numa outra época, eu não entendi muito e não entendo muito disso. Não é a minha praia. Agora, os dois, Vasco e Fluminense, precisam de dinheiro, tá certo? Todo mundo sabe disso. E aí faz um jogo, primeiro jogo lá no campo do Vasco, aí a polícia diz que não pode ter a galera toda, não sei o quê, perde dinheiro. Aí vem pro Maracanã. Maracanã, a polícia libera. Mas aí o Fluminense diz assim, não, agora não. O Vasco não me deu, né, uma colher de chá lá no campo dele, eu também não vou dar no campo aqui. Podia liberar tudo, o time do Vasco, né, que tem um pouco só de pressão, não tem tanta quanto o Fluminense, ia com a galera toda, tá certo? E aí é mais grana para todo mundo, porque tá todo mundo no sufoco, todo mundo devendo, todo mundo pedindo empréstimo. Esse que é o problema. E aí fica todo mundo no sufoco, aí paga com 3 meses de atraso, direito de imagem também está atrasado, essas coisas todas aí que eu não entendo nada disso. Mas acho que os dois, nas duas partidas, tanto no campo do Vasco, no Clássico, quanto no Maracanã, eles perderam dinheiro. E falar em perder, perdeu mais, né, o Fluminense. Ganhou um pontinho, mas continua no sufoco. O Vasco, por exemplo, ganhou um pontinho, o Vasco já pode respirar mais. Agora, que foi dominado amplamente pelo Fluminense no primeiro tempo, isso todo mundo viu. O time do Fluminense peca na finalização. Zero. Finalização, zero. Constrói a jogada, aperta mais. Eu, por exemplo, não entraria com esse time que entrou o Fluminense, embora tenha jogado melhor do que o time do Vasco. Agora, eu não entraria com o Ganso. Eu entraria com 3 garotos de frente. Eu entraria com, por exemplo, Marcos Paulo, tá certo? Yuri Gonzalez, e entraria com João Pedro. Botava os 2 garotos de frente. Vamos pro jogo. Meio do campo estava completo. Yuri, Alain e Danielzinho. Aí botou o Ganso, né? Os 3 de meio do campo, Yuri, Alain e Danielzinho, Ganso, Marcos Paulo e Yuri Gonzalez. E o que aconteceu? Nada. Toque, tal. Os 2 de frente, Marcos Paulo e Yuri Gonzalez, correndo, com a chegada do Danielzinho, do Alain, e o Ganso é aquilo. Domina aqui, toca ali. Domina aqui, toca aqui. Não rende o suficiente. Já que o time do Vasco estava a meia bomba, tinha que ter pressão do Fluminense, como teve. O Fluminense perdeu muito mais jogadas, não com a participação do Ganso, ou por causa da participação do Ganso. Teve mais jogadas exatamente por causa desses 3 jogadores, Alain, Danielzinho e o Yuri, com os 2 de frente, Marcos Paulo e Yuri. Então, o que acontece? Praticamente com 10. Só que o time do Vasco estava praticamente com 10 também, porque o Guarim não fez grande coisa. Então, praticamente, os 2 times, nesse primeiro tempo, jogaram com 10. Porque Guarim, 2 coisinhas. Ganso, 2 coisinhas. Muito pouco, pelos bons jogadores que eles são. Mas não adianta. Eu acho que o Guarim, acho, né, pelo que eu estou vendo aqui de fora, que ele entra um pedaço, entra outro. Eles estão tirando um pouco mais, né, de gás, de peso, e botando um pouco mais de gás em cima do Guarim. Porque bom jogador ele é, isso não se discute. Talentoso, habilidoso, com a bola no pé, todo mundo sabe que ele é. Como o Ganso também. Mas só que está com o pneu um pouco mais arriado, deixando a galera de briga de meio do campo com Richard, Bruno Gomes. E aí, a volta do Marrone. Então, o meio do campo do time do Vasco não trabalhou bem para os 3 caras de frente, Rossi, Ribamar e Marrone. Só que a força do Vasco está aqui, ó, do lado direito, quando Pikachu vem chegando com o apoio de um homem de meio do campo e mais o Rossi. Eles só fizeram, o Rossi e o Pikachu fizeram uma jogada que é
a principal quase de ataque, ou que puxa o contra-ataque, que é Rossi, Pikachu chegando com a bola. Aos 37 minutos, eles fizeram a única jogada. E eles têm que fazer essa jogada 30 vezes. 30 vezes, porque os dois estão entrosados. Chega uma hora que o Rossi ou entra na diagonal para receber a metida de bola do Pikachu, ou o Pikachu entrando, metendo a bola, o Rossi. Fizeram aos 37 minutos. É uma só, é muito pouco. Muito pouco pelo que eles sabem. Já lá pelo lado do Henrique, o Henrique vai embora. Henrique, né? Depois teve lá um probleminha, entrou no segundo tempo, aos 9 minutos, ele machucou a perna. Entrou o Danilo, que também é um jogador que vai para dentro. É um jogador que chuta muito forte de fora da área. Então, resultado. O time do primeiro tempo do Vasco pecou muito. E eu ficava gritando. Vai ter que mudar. O meio do campo não está, né, de acordo com aquilo que vinha jogando os jogos passados. Tanto é que o time eu até fiz a comparação aí com o time do Grêmio, que o Vasco tomou de 3, mas teve um pênalti a favor do Vasco, e o Vasco poderia mudar aquela partida. Mas foi um time que teve brilhos, foi para dentro, brigou de igual para igual com o Grêmio, que tem um time muito forte. Então o que acontece? Não jogou nada nesse primeiro tempo. Eu aí dizia, no intervalo, eu dizia o seguinte: olha, eu conheço o Vanderlei, ele vai dar bronca, no bom sentido, mas vai gritar com a galera. Não estou gostando, meio do campo não funcionou, o ataque meu não funcionou, por causa de vocês no meio do campo. Vamos reagir, cara. Estamos perdendo no meio do campo. Perdendo no meio do campo, perde 60%, 70% do time. O que ele fez? Eu conheço a peça. A peça sabe tudo. Sabe tudo. É treinador de seleção brasileira. A gente não precisa dizer mais nada. Tá certo? E o Vasco está reagindo, está bem, graças ao dedo dele também. Que praticamente, com os mesmos jogadores, ele está mudando tudo. Tá certo? Aí o que ele fez? Tirou o Bruno Gomes, botou o Marco Júnior, meio do campo. Tirou o Guarim e botou Raul, meio do campo. Então ele viu o mesmo jogo que eu. Meio do campo dele não funcionou. O ataque não funciona quando o meio do campo não funciona. E aí subiu de produção o time do Vasco. Várias vezes dentro da área do time do Fluminense, apertando o meio do campo, ganhando em alguns momentos o meio do campo. E aí partindo para dentro, né, com várias jogadas pelos seus laterais, Pikachu e o Danilo, e Rossi e Marrone e o Ribamar começaram a aparecer no jogo, exatamente pela falta, né, que fazia boa jogada de meio do campo, que Marco Júnior e o Raul começaram a criar essa jogada, facilitando o trabalho dos 3 homens de frente. Tanto é que o Richard chegou um pouco mais, e não é jogador de chegar muito, chegou um pouco mais, mas vinha por trás, cercando Marco Júnior e o Raul. E o Marrone começou a aparecer, as jogadas de dentro da área começaram a aparecer, Nino e Digão começaram a ser apertados, até então não foram apertados, começaram os jogadores do Vasco a apertar esses 2 jogadores de área, tanto é que o Nino, numa vez, perdeu a bola para o Marrone e quase saiu o gol do Vasco, tá certo? E aí, a substituição, saiu o Yuri, e dos 17, entrou o Dodge para tentar segurar, saiu o Ganso, 33, entrou o Nenê, o time do Fluminense começou a respirar melhor, apareceram mais jogadas, Gilberto saiu, 21, machucado, então o Pablo Diego não alterou muito, né, a história toda. Agora, o problema todo é que o Nenê é um jogador, aqui para nós, é um jogador que não merece ficar fora desse time do Fluminense.
aqui para nós. Aí eu vou colocar da seguinte maneira. Pode Nenê e Ganso jogar juntos? Eu acho que não. Então, já viu, eu tiraria o Ganso e colocaria o Nenê. Se o Nenê não estiver bem, vamos pôr uma outra jogada. Agora, esse meio de campo, Yuri, Alain e Danielzinho, principalmente Alain e Danielzinho, eles não podem sair do jogo. Tira, Marcão, tira quem você quiser. Esses dois não podem sair. E o Yuri se entrosou muito bem com o Alain e o Danielzinho. Então você já tem meio caminho andado do seu meio do campo. Pronto, são os três. Você enxerta da melhor maneira. O mais um para inteirar, ou então os três garotos de frente. Ou você bota o Nenê e dois de frente, ou você bota os três garotos de frente. Pode até usar o Yuri Gonzalez também. Agora, para a gente encerrar a nossa história aqui, o 0-0 foi bom, relativamente bom. Mas escuta essa, naquilo tudo que eu disse. O Nenê resumiu, tudo isso depois na entrevista com os companheiros Sérgio Guimarães e André Marques. Ele disse o seguinte: olha o poder de síntese do Nenê. E aí, Nenê, o que você achou? O Nenê falou: achei bem, toque de bola e tal, mas temos que melhorar as finalizações. Ponto. E galera, temos que melhorar as finalizações, disse o Nenê. Sabe por quê? Porque nós temos 8 guerras pela frente. Ponto. É isso aí, galera. E é exatamente isso que o Fluminense precisa. As finalizações e a guerra que vem por aí para sair desse sufoco. Eu acredito. Valeu, galera! 12 minutos.